é, entrevista com o ministro, com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e hoje secretário da Fazenda do governo de São Paulo, Henrique Meirelles. Secretário, você está falando sobre 2002, quando o senhor foi candidato a deputado federal, e uma das fórmulas da sua campanha foi andar todo o Estado, percorrer todo o Estado para se viabilizar e depois para ser eleito deputado federal. Essa fórmula, concretizando sua candidatura ao Senado, vai ser seguida no ano de 2022? Certamente. Eu pretendo conduzir uma campanha que vá exatamente na mesma direção. Quer dizer, na eleição de 2002, eu tive votos em praticamente todos os municípios do estado, né? Faltaram muito poucos municípios pequenos onde eu não tive voto. E foi portanto, mesmo para deputado, que é normal que o deputado se concentre no seu próprio colégio, etc., no meu caso, eu fiz uma campanha no estado todo, né? Independentemente da votação elevada que eu tive nas grandes cidades, pela própria densidade, por exemplo, na Zona 1 de Goiânia, porque naquela época eram duas zonas eleitorais, a 1 e 2. Na Zona 1, eu tive 36% dos votos, por exemplo, em Goiânia. Tinha votação grande também em Anápolis, Lusiânia, e Rio Verde e outras cidades grandes. Pois não? Nessa pré-campanha, quando o senhor começa a vir mais ainda no estado e percorrer, já começa a fazer esse papel? Certamente. Agora, evidentemente que agora, neste momento onde ainda existe toda esta restrição com cuidados, etc., de todos aí, na medida em que o processo de vacinação contra o Covid-19 ainda está em andamento, então, evidentemente que isso aí é feito com devidos cuidados, etc., com maior moderação. Mas, evidentemente, a partir do momento da vacinação de grande parte ou da população adulta, por exemplo, isso está previsto para o redor de setembro, segundo o Ministério da Saúde, certamente, a partir daí, nós teremos uma agenda mais intensa de viagens. Secretário, o senhor sempre foi um homem conhecido aí pelo seu pragmatismo, né, que se pauta sempre pela realidade, enfim. O senhor já tem em mãos pesquisa que lhe dão aí os elementos para ir em frente com a candidatura ao Senado por Goiás? Olha, sim, temos. Nós fizemos aí uma série de pesquisas. Evidentemente que, como você colocou, de pragmatismo, etc., de pé no chão, tem que se basear o momento, né? O momento hoje é um momento onde existe uma forte presença de comunicação digital, como nós estamos fazendo aqui, né? Como vocês têm aí no site, etc. E tudo isso veio para ficar. Isso será certamente um legado da pandemia. Nós não vamos voltar atrás. Como o mundo, nas diversas revoluções que já houve de comunicação, nunca parou para voltar atrás. Quando o rádio chegou, chegou para ficar. Como chegou a televisão, chegou para ficar. Televisão a cabo também, a comunicação digital também, né? Então, tudo isso vai permanecer. E nós fizemos, em função disso também, um mapa completo desse assunto, né? Dos assuntos que são de maior interesse dos goianos na comunicação digital, os influenciadores, etc. É um material todo que está em processamento. E também, evidentemente, pesquisas, etc. A imagem é muito forte. Evidentemente, grande parcela da população reconhece tudo aquilo que fizemos para o Estado, seja no Banco Central, seja no Ministério da Fazenda,
quando eu fiz uma política que beneficiou todo o Brasil, mas particularmente Goiás, né? Goiás cresceu muito, muitos goianos saíram da pobreza naquele período em que eu estava no Banco Central. É meramente uma questão de fazer conexão, né? E tudo isso me posiciona bastante bem. E quando eu fui convidado pelo partido, quando o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, me convidou para ir à casa dele, eu fui. Ele, juntamente com o Vanderlan Cardoso, o senador, o Francisco Júnior, deputado federal, e depois por comunicação eletrônica, e recebi posteriormente aqui a visita do Vilmar Rocha, todos eles na mesma linha, me convidando para que eu viesse a me candidatar a senador por Goiás. Recebi esse convite com muita honra, com muita satisfação. O presidente nacional, Gilberto Kassab, me convidou imediatamente para me filiar novamente ao partido. Eu fui, juntamente com ele, um dos fundadores do partido, do PSD, em 2011. Voltamos ao PSD e estamos trabalhando aí, evidentemente, junto com o comando do partido. Eu tive a honra de ter o presidente Gilberto Kassab me acompanhando à visita que eu fiz a Goiânia na semana passada. Isso foi um gesto simbólico muito forte, muito significativo, né? Quando tivemos aí com o governador, meu amigo de longo tempo, Ronaldo Caiado, com o presidente da Assembleia, o Lissauer, e também com todos os mais importantes líderes do partido que nos reunimos para conversar sobre todo esse projeto. Então, estou muito honrado com este convite e com essa receptividade, e estamos estudando aí como, de fato, ajudar a levar o desenvolvimento para o estado de Goiás. Marcos? Secretário, o senhor citou essa questão da campanha até de forma digital, online. Essa pode ser aí a forma como o senhor pode usar para romper essa barreira aí, já que o senhor esteve distante do Estado por um bom tempo? Pode ser uma forma de o senhor manter uma agenda no Estado com essa nova tecnologia que está aí, a campanha online, mesmo nas redes sociais? Olha, não há dúvida. Evidentemente que a campanha presencial, né, as reuniões presenciais são fundamentais. Tanto que eu fiz diversas visitas muito importantes, muito interessantes, muito significativas aí. Já tenho recebido aqui diversas visitas importantes também. E evidentemente, isso será feito de forma intensa. Agora, o que eu estou dizendo é que a comunicação digital hoje é uma realidade. Quer dizer, a política hoje, não só a política, os negócios também, todas as atividades, não podem hoje viver sem a comunicação digital. Quer dizer, que não se pode parar no tempo, tentar voltar atrás. O contato pessoal é importante, mas hoje a política nacional já demonstrou isso, não é? A comunicação digital é importantíssima, ela é vital. Não é? E, inclusive, a eleição de 18 já mostrou isso com muita clareza, não é? Como essa comunicação digital foi fundamental, independentemente de conversas presenciais, reuniões presenciais. Secretário, suscitou da visita em Goiânia, e na coletiva que foi dada no evento lá no Belo Eventos, na sexta-feira passada agora, o senhor fez questão de ressaltar a questão de que vai permanecer no mandato, e diferente do que ocorreu em 2002. Isso é uma preocupação que está nesses levantamentos feitos pela equipe, de dar essa justificativa para o eleitor, de que o senhor vai permanecer tanto no mandato quanto também fazendo política para Goiás no cenário nacional? Olha, não é uma preocupação do eleitor nesse momento, no sentido de que aqueles ligados ainda lá em 2002, ninguém questiona ou duvida
do fato de que, assumindo a presidência do Banco Central do Brasil, eu fiz muito mais para Goiás do que se eu tivesse permanecido como deputado federal, não há dúvida. Naquele período onde eu exerci a presidência do BC, 50 milhões de brasileiros saíram da pobreza e um percentual de também milhões de goianos, né? Um percentual da população enorme. Se nós pensarmos nos 50 milhões de brasileiros na época, nós estamos pensando aí num percentual enorme da população e a mesma coisa em Goiás, né? E também, quando assumi o Ministério da Fazenda, onde o Brasil vivia uma recessão enorme, uma crise econômica, conseguimos tirar o Brasil da recessão e voltar a crescer, e isso beneficiou diretamente o estado de Goiás. É um período em que o agronegócio cresceu muito, as exportações brasileiras cresceu muito durante esse período todo, viabilizando, abrindo portas de mercados internacionais, que eu ajudei muito e continuo ajudando, inclusive, usando não só reuniões presenciais, como comunicação digital também. Portanto, é muito importante esse processo todo e vamos certamente continuar, não há dúvida. Pretensão é candidatura ao Senado na chapa do governador Marconi? Do governador, perdão, Ronaldo Caiado? Desculpe? A pretensão é a candidatura ao Senado na chapa do governador Ronaldo Caiado? Olha, isso aí, evidentemente, vai depender da evolução dos contactos, da evolução das conversas, etc. E isso aí será uma composição, né, que vamos evoluir, não só eu próprio, como o comando do partido, né, todas as lideranças do PSD e o próprio governador, Ronaldo Caiado. Tá certo? Somos amigos de muitos anos. Foi uma reunião agradabilíssima, ótima, que tive com ele. Estamos bem alinhados. Agora, evidentemente que a formalização de qualquer aliança e composição de chapa dá-se normalmente durante o correr do processo. Eu sempre acreditei de fazer as coisas certas na hora certa, como o governador também. Eu não acredito em coisas precipitadas, né? Feitas antes da hora. Eu acredito que as coisas têm que caminhar normalmente, na direção correta, nas horas certas, se formalizando isso. Agora, não há dúvida que eu gosto de estar trabalhando junto com pessoas que eu tenho uma boa relação, como tenho com o governador, e que acho que qualquer evolução nesse sentido seria uma evolução natural. Mas isso aí, vamos ver as coisas na hora certa. Ele já falou isso e eu também. O senhor fala nessa relação de amizade que tem com o Ronaldo Caiado, mas, além disso, o que tem na gestão dele, o que tem nessa possível formação de chapa, nesse cenário que se desenha hoje, que chama a sua atenção para querer estar possivelmente nessa chapa? Olha, nós não discutimos especificamente na formação de chapa. Uhum. Né? Ele fez uma colocação muito importante, muito boa, colocando tudo que ele está fazendo no governo, nas diversas áreas, etc. Isso foi muito bom, foi muito, muito útil, né? Acertamos também, ele apreciou muito o fato de que eu estava lá visitando ele, porque ele achava que existia muita dúvida no Estado ainda, principalmente para essa situação de pandemia, etc., até que ponto, de fato, eu estava disposto a atender, a aceitar o convite do PSD e, de fato, me candidatar. Então, ele ficou muito satisfeito com essa minha disposição. Então, ficamos com as portas abertas para continuar as conversas. Secretário, existe uma disputa muito grande por essa vaga na chapa ao Senado, essa vaga ao Senado na chapa do Caiado. Fala-se no PP, Republicanos, e outros partidos que estão dispostos, inclusive o MDB, que estão
tentando buscar essa vaga. Se não for possível viabilizar essa candidatura, o senhor pode vir a ser candidato a deputado federal, como ocorreu em 2002? Não, eu não pretendo ser candidato a deputado federal nessa eleição, em nenhuma hipótese. E os senhores compondo a chapa com o Ronaldo Caiado, de alguma forma teria algum incômodo, desconforto, já que o senhor esteve no governo Lula, o senhor está agora no governo de Dória, e possivelmente existe uma possibilidade de que o Caiado está recebendo o apoio do atual presidente Bolsonaro? Você acha que numa situação assim existiria algum desconforto? Olha, não, eu acho prematura também essa discussão, inclusive porque o governador não manifestou ainda a sua posição, tá, em relação à eleição corretamente, porque eu acho que tudo está muito prematuro ainda, né? E vamos discutir isso também no correr do tempo. As coisas existe digamos, uma frase, né, um ditado antigo da política antiga, né, que dizia que, se referindo ao Natal, né, que apenas o peru morre na véspera, né? Então, o significado disso é que não se toma decisões antes da hora, né? Tem que se tomar decisões na hora certa. E essas matérias, secretário, essas matérias que surgiram de que o senhor poderia ser vice do Lula em 2022, que o mercado viria com bons olhos a indicação do senhor nessa posição, como é que o senhor responde a essas especulações, se for? Né? Olha, acho especulações normais, né? Absolutamente usuais na política, etc. E existe, de fato, muita conversa, nota sobre isso, etc. Não é nada concreto. Não existe nenhuma conversação minha com o ex-presidente ou com seus hoje representantes. Evidentemente que eu tenho uma excelente relação com ele, trabalhamos juntos 8 anos, né? Ele presidente da República e eu presidente do Banco Central, mas não há nenhum tipo de entendimento nesse sentido. O que há de concreto é exatamente o que nós estamos conversando aqui, um convite do PSD, que eu recebi com muita honra, para ser candidato a senador por Goiás. Aliás, uma coisa foi mencionada pelo, inclusive, presidente Gilberto Kassab, eu recebi diversos convites ao longo da minha carreira de ser candidato por diversos estados aí, ao Senado, etc. Eu escolhi Goiás, é o meu estado, onde eu nasci, cresci, onde a minha família, os meus pais nasceram e viveram, meus avós, os meus bisavós, etc. Em resumo, eu tenho raízes e presença forte aí no estado. E dentro dessa questão do senhor vir para o PSD, o que mais pesou nessa conversa para o senhor aceitar esse convite? Olha, eu acho que é um momento importante no país de fortalecimento do poder legislativo. Cada vez mais nós temos um protagonismo do legislativo na democracia brasileira e do Senado Federal, né? Em particular. Nós estamos vendo aí como essas discussões todas hoje passam e tem um protagonismo muito grande do legislativo nesse aspecto. Então, a possibilidade de participar da formulação de políticas econômicas nacionais no Senado e poder direcionar recursos e investimentos públicos e privados para Goiás é uma coisa que me atraiu muito, porque é algo que eu sei e posso fazer. Eu já tive uma carreira internacional, conheço investidores do mundo todo, conheço governos do mundo todo e recebo consultas frequentemente sobre onde investir no Brasil. Por exemplo, dá um exemplo,
a questão de investimentos. Então, eu acho importante poder colaborar com Goiás, o estado onde a minha família viveu, onde eu nasci, onde eu cresci e fui educado aí. Estudei no Liceu de Goiânia, né? E onde eu adquiri minha educação básica, etc. Então, eu acho muito importante que eu possa usar toda a minha experiência internacional de trazer recursos para o Goiás, seja recursos privados, seja recursos públicos, e direcionar, ajudar a formular políticas também que levem o país a crescer. Eu acho que o Senado Federal hoje é um protagonista importante disso. Eu acho que é o melhor lugar hoje onde eu posso colaborar com Goiás e com o Brasil. Secretário, o senhor já foi do MDB. Em 2010, o senhor chegou até ser cotado para a candidatura ao governo pelo partido. E aí, na época, o prefeito Iris Rezende, que à época era prefeito, colocou o seu nome e consolidou a candidatura dele ao governo. O senhor pretende agora, e existe a possibilidade do Iris, existe a possibilidade não, o Iris está defendendo uma aliança com o Ronaldo Caiado. O senhor pretende vir a se encontrar com o Iris e abrir o diálogo com ele também, já com a liderança do partido que o senhor também já foi filiado? Certamente, eu tenho uma relação excelente com o MDB, evidentemente. Em 2018, eu ganhei a convenção nacional do MDB, e com apoio forte, inclusive, dos delegados de Goiás. E não há dúvida que eu vou prosseguir a minha próxima viagem a Goiânia, certamente farei uma visita ao Iris. Já recebi, com muita satisfação, a visita em São Paulo do Daniel Vilela. Já conversamos, tivemos uma conversa excelente, muito boa, como sempre. Fizemos uma parceria muito boa em 2018 e certamente estamos conversando muito bem agora. E na próxima etapa será certamente uma visita pessoal ao Iris Rezende, também amigo de décadas. Eu observei ontem que o senhor acho que fez uma postagem sobre o crescimento de São Paulo, o crescimento econômico de São Paulo. Eu queria saber qual é o segredo, qual é a diferença, o paralelo com o que está acontecendo no Brasil, que tem as suas dificuldades para crescimento, apresentou um crescimento no último trimestre, se não me engano, mas ainda aquém do que esperado e dos desafios que a economia brasileira precisa enfrentar com mais de 14 milhões de desempregados. Olha, o crescimento de São Paulo, de fato, foi muito bom. Nós crescemos aí quase 3 vezes a média nacional em 2019. Em 2020, por causa da pandemia, quando a economia brasileira caiu 4,1%, a economia de São Paulo cresceu 0,3%, um dos poucas regiões do mundo que cresceram. E estamos crescendo forte. Agora, no ano de 2021, temos uma previsão de crescimento aqui de mais de 7% para São Paulo, podendo chegar até 7,8%. É um crescimento impressionante. E tudo isso em virtude de políticas econômicas, tributárias, bem conceitualizadas, bem planejadas e bem executadas. Porque eu já dizia isso há muitos anos, já que eu acredito nisso e falo. Quer dizer, o sucesso de uma boa estratégia não está apenas na definição da estratégia correta, mas na execução. 50% é execução. Sucesso de um projeto, 50% de estratégia, 50% de execução. E tudo isso é o que está acontecendo e São Paulo, então, tem uma perspectiva de crescimento forte, baseado, inclusive, num crescimento que já vem. Eu tenho feito viagens internacionais importantes nesse aspecto. Em 2019, antes da pandemia, estive nos Estados Unidos, estive em Londres, estive na Alemanha, em Xangai, Beijing, na China, em Tóquio, Nagoya, no Japão, em Abu Dhabi, no Oriente Médio, em Dubai, e nessas regiões todas, exatamente falando sobre o Brasil e, evidentemente, sobre São Paulo. Tudo isso foi muito positivo. No ano passado, eu fiz a mesma coisa virtualmente. Fizemos reuniões com investidores
do mundo inteiro. Isso também foi muito importante. E tenho reuniões individuais com investidores que me perguntam muito, e eu falo, inclusive, das oportunidades importantes que existem em Goiás de investimento, tá? E como isso pode beneficiar muito o próprio investidor e o Estado. E acredito que, com uma representação específica do Estado no Senado Federal, poderei fazer isso com muito maior eficácia e muito maior intensidade, não só presencialmente, viajando, recebendo investidores que me visitam, mas também, hoje, usando a comunicação virtual, que é muito importante. Já hoje tenho momentos em que eu faço uma reunião com Singapura de manhã, uma reunião depois com Londres e depois uma reunião com Nova York, no mesmo dia. Isso seria impossível antes, tá? Agora não, as coisas adquirem uma velocidade impressionante. Como eu posso falar, estamos conversando aqui, depois posso estar conversando com um grupo de Belo Horizonte, outro do Recife, e é normal. Mas o fato é que tudo isso pode ser alavancado hoje em dia para trazer mais progresso, mais desenvolvimento, e, em última análise, criar emprego, criar renda. Secretário, em 2018, na campanha presidencial, se falou muito, e eu acho que um pouco do resultado da eleição se deve a isso, foi nas privatizações, uma política de economia mais liberal, mas na prática, como o senhor disse, existe um planejamento e a prática. Na prática, pouco se caminhou nesse sentido. O senhor acha que o eleitor, a população, vai estar confiante nisso, nesse mesmo discurso de 2022? Acho que é um tema que vai tomar boa parte aí do tempo de campanha, porque é necessário e as pessoas, os eleitores vão acreditar nisso, tendo em vista que caminhou muito pouco? Não há dúvida que a população espera política que leve, em última análise, a criação de empregos e o aumento da renda. Esse, em última análise, é o nome do jogo. E vem como consequência de um maior crescimento, que vem como consequência da modernização da economia. Portanto, agora, nós temos duas reformas fundamentais que estão sendo discutidas no Congresso. Mais uma vez, eu ressalto o protagonismo do Congresso, né? Onde nós temos, então, agora a reforma tributária, em discussão no Congresso Nacional, fundamental para o país, a reforma administrativa, fundamental para o país, e tudo isso são reformas que, em última análise, serão decididas pelo Congresso Nacional. O Executivo tem a sua parte importante de apresentação de propostas, etc., mas a decisão, em última análise, é do Congresso, né? Que aprova, vai para o presidente tem o direito de veto, mas volta ao Congresso, que pode, inclusive, se quiser, derrubar o veto. Portanto, é um protagonismo que agora o Congresso exerce e que eu acho fundamental participar desse processo de uma forma produtiva e importante para Goiás e para o Brasil. Secretário, essa agenda de reformas começou com a entrada do Temer, né, na presidência, que foi aprovada a reforma trabalhista, aí no início do governo Bolsonaro a reforma da Previdência, e agora essas duas que o senhor cita, né, que é tributária e administrativa. E resultados da economia, pelo menos para a população em geral, a gente observa pouco, tem a questão da pandemia, mas a gente viu que não evoluiu questão de emprego, renda. Como convencer o cidadão de classe média C, né, da classe média C, que essas reformas são importantes, já que para a vida dele não houve uma melhora significativa? Olha, foram feitas algumas reformas, de fato, muito importantes, como a própria reforma da Previdência, mas não foram feitas todas as reformas necessárias. Como eu mencionei, tem duas reformas que são fundamentais. A reforma tributária, a reforma administrativa, né? Além de uma série de outras questões de privatização de rodovias, ferrovias, etc. Existem intenções muito boas, mas é importante que se faça isso. Execute, como nós estamos falando, já fizemos em São Paulo, inclusive aqui, né, com uma rodovia que cruza o estado, aí, com investimento previsto de 14 bilhões de reais. Etc. Está se fazendo, inclusive, concessões, etc., para ferrovias e também para estradas importantes para Goiás, mas é importante que isso seja acelerado. Não há dúvida de que esse é o caminho. Para o eleitor, em última análise,
A questão é, não vai fazer a reforma administrativa, vai fazer a reforma administrativa ou não vai? Tá certo. Isso daí, o que o eleitor quer saber é o seguinte, emprego e renda. E para as empresas querem crescimento, possibilidades de aumentar vendas. Corretamente, né? Não adianta só falatório. É importante chegarmos no resultado concreto. Agora, é importante saber e atuar no sentido de fazer as reformas fundamentais que viabilizem o que é importante para o país e para o eleitor, isto é, emprego e renda. Secretário, esse cenário de inflação alta, o senhor acredita que pode se tornar, realmente pode se tornar algo permanente? E quais os motivos? Olha, não há motivo nenhum para que fique permanente, né? Existe uma série de fatores que levaram a essa inflação, a desorganização da cadeia produtiva, a falta de mercadorias em determinados segmentos específicos, que levou ao aumento de preço, a insegurança em relação também ao direcionamento da economia leva muita empresa a manter ou subir preços, mesmo quando as vendas estão caindo, que não é um comportamento usual, é apenas quando estão seguros, né? Mas o Banco Central tem todos os instrumentos para combater isso, pode combater esse aumento de preços e sinalizar fortemente que a inflação vai cair, porque inflação tem um componente muito grande de expectativa das pessoas, das empresas, dos investidores. Então, é muito importante uma formulação, uma atuação do Banco Central na medida que convença a população, os agentes econômicos, empresários, investidores, consumidores, de que a inflação vai convergir para a meta. Eu acho que isso é possível e não há dúvida que o Banco Central tem condições de fazer isso. Em 2003, por exemplo, nós chegamos a ter uma inflação de 17% ao ano, em um ano, 12 meses corridos, né? E colocamos a inflação na meta durante 8 anos, sem maiores problemas, e isso levou o Brasil a crescer muito, exportar muito, etc. Beneficiou diretamente Goiás, com tudo o crescimento econômico, emprego, renda e expansão do agronegócio. Então, é possível fazer, não acredito que há nenhuma razão para permanecer essa inflação. Secretário, nessa legislatura, alguns setores do Congresso chegaram a defender que era possível pegar parte dos recursos que estão lá nas reservas internacionais para ser aplicado, ser revertido em investimentos. E, além disso, criticavam o custo de você ter reservas no nível que nós temos hoje. O senhor acha que essa é uma medida correta? Eu até cito a questão das reservas, que acho que, se não me engano, foi na passagem do senhor pelo Banco Central que foi criado aquele plano de aquisição de reservas, eu acho, né? O senhor acha que é uma medida adotada? Essa, inclusive, eu acho que até o senador Vanderlan defende que isso seja feito com as reservas internacionais. Eu não conversei com o senador sobre isso, terei grande satisfação em conversar, mas eu acho que as reservas internacionais são fundamentais, porque elas asseguram a estabilidade e a confiança na economia brasileira. A pior coisa que pode acontecer é problema de falta de moeda estrangeira. Em resumo, que se chama isso popularmente ou de câmbio, né? Não a taxa de câmbio, mas crise cambial. O que é uma crise cambial? Quando falta moeda, alguns países latino-americanos de vez em quando enfrentam isso. O Brasil enfrentou isso. Quando eu assumi o Banco Central, eu enfrentava. O Brasil tinha 15 bilhões de dólares em reserva, devia 30 para o Fundo Monetário Internacional. Estava quebrado, né? Então, isso levava à inflação elevadíssima, dólar subindo mais do que devia e essa coisa toda. Então, a reserva internacional acalmou tudo isso e é importante. Um economista muito competente, muito antigo, muito inteligente, já falecido há muito tempo, foi ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, ele dizia que eram os dois grandes problemas do Brasil na época, era inflação e câmbio. Câmbio no sentido de falta de reserva. E ele dizia, a inflação aleja e o câmbio mata. Então, não é algo para se brincar.
Eu acho que as reservas têm que ser mantidas porque elas são fundamentais para dar condições de que tudo isso que nós estamos falando aconteça. Não só o Brasil cresça, gere emprego e renda, mas controle a inflação e faça tudo isso. Porque se nós perdemos o controle do câmbio, por crise cambial, como temos aí em países vizinhos, por falta de reserva, nós estaremos numa situação de muita dificuldade. Marcos? Secretário, essa questão inflacionária de fato, o senhor consegue medir qual o risco dela para a nossa retomada econômica, aí, tendo em vista já a imunização aí, prevista para setembro, mas após isso, pode atrapalhar ainda mais, pode jogar mais para frente essa retomada da nossa economia? Olha, eu acredito que não há razão para isso. Quer dizer, a vacinação está acontecendo e começou no Brasil um pouco mais tarde do que deveria. No São Paulo começou na hora certa, com a vacina do Instituto Butantan, mas está andando agora. O Brasil está importando as vacinas, invasando aqui, seja no Butantan, seja na Fiocruz, e eu acho que nós teremos todas as condições, sim, de estar com a população adulta vacinada até setembro. E esse ano, não há dúvida que o nome do crescimento econômico chama-se vacina. Né? Na medida que a vacina avance, nós teremos certamente a maior possibilidade de crescimento econômico. Nós já temos aí diversos estados com pessoas de pouco acima de 50 anos sendo vacinadas, até o final do mês de 49, etc., 48, e vai em frente. Então, eu acho que estamos caminhando nessa direção, sim, de termos toda a população adulta vacinada até setembro. Secretário, uma entrevista recente, acho que aquele economista, Pércio Arida, fez uma crítica ao mercado, ao discurso do mercado atual sobre a questão das reformas. Que é que esse atual governo está no caminho certo de fazer as reformas e tudo, mas a crítica dele é o seguinte, que não adianta discutir economia se não tiver estabilidade política, se não respeitar as instituições. E o que não ocorre hoje com esse governo, o governo Bolsonaro. O senhor partir desse mesmo pensamento, não adianta falar em economia se não tiver uma estabilidade política, respeito às regras democráticas, ao Estado Democrático de Direito? Olha, duas coisas. Não é tudo preto e branco. Né? Na medida em que não há uma estabilidade política da maneira que gostaríamos, então não adianta falar nada de economia. Não, aí seja o que Deus quiser. Não, não é assim. Adianta falar de economia, sim, discutir, o Congresso aprovar as reformas fundamentais, o governo tomar as medidas adequadas. A estabilidade política é importante. Ela dá maior segurança no direcionamento da economia, no direcionamento do Congresso, do que vai acontecer, porque o consumidor, quando está tomando as suas decisões, consumir, não consumir, tomar empréstimo ou não, comprar um bem financiado ou não, um produto, ele está olhando, em última análise, previsão de o que vai acontecer com a vida dele, consequência da evolução da economia, etc. A mesma coisa o empresário, a mesma coisa o investidor. Então, para isso, evidentemente que a estabilidade política é importante. Agora, influencia, né? Em última análise, o crescimento econômico. Quanto mais estabilidade, clareza à frente, melhor. Mas também não é preto e branco. Ou está totalmente estável ou totalmente instável. E aí não tem... Ou discutir... Então não adianta nada discutir economia. Não é assim. Né? São fatores que se somam. Uma boa direção econômica é fundamental, os projetos fundamentais aprovados pelo Congresso são fundamentais, e a estabilidade política, o baixo ruído, certamente ajuda a maior confiança, e confiança é importante para o crescimento econômico. Pode qualificar esse governo Bolsonaro como governo liberal, secretário? Olha, é difícil, né? Porque é um governo que tem decisões que vão na direção liberal, decisões que não necessariamente são liberais, são intervencionistas, né? E, portanto, não há uma definição clara, né? Como todos gostariam. É liberal, não é liberal? Não.
É um governo que tem ministros liberais, ministros que não são, etc., e que certamente não tem uma definição tão clara a esse respeito. O importante, em última análise, é nós olharmos o que está sendo feito concretamente. Como eu sempre disse na minha carreira, foco no resultado. Para encerrar da minha parte, Marcos, secretário, hoje eu li uma entrevista do Kassab na Folha, já citando o nome de Rodrigo Pacheco como um possível candidato do PSD, caso ele saia do DEM e vá para o partido, à presidência da República. É um nome que agrada o senhor? Qual a avaliação que o senhor faz de uma possível candidatura do Pacheco à presidência pelo PSD? Olha, seria um bom candidato, etc., não há dúvida. Como tem outros candidatos fortes, o governador João Dória é um candidato fortíssimo, também vai disputar as prévias aqui do PSDB no país. Existem candidatos que são muito bons. Agora, vamos ver exatamente qual que se viabiliza, porque, evidentemente, numa campanha presidencial as coisas tendem a se afunilar. Tem alguma alternativa aí para a dualidade hoje? É boa, eu acho positiva para o país, dá oportunidade de escolha ao eleitor. Secretário, deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor, então, um pouco mais aqui relacionada a Goiás. O senhor falou que teve junto com o governador, que ele apontou algumas, conversou sobre o governo, enfim. O Estado passa aí por uma preparação para entrar no regime de recuperação fiscal e também aprovou aí na Assembleia o teto de gastos. Isso foi criticado pela oposição aqui no Estado, essas decisões, enfim. Mas qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o RRF é, de fato, a saída para o equilíbrio fiscal, tendo em vista como estavam os cofres aí, o tesouro do Estado? Sim, eu acredito que sim. Não há dúvida. Eu criei o regime de recuperação fiscal na sua primeira versão, que foi implantado no estado do Rio de Janeiro, em 2017. Esse projeto de lei foi eu que enviei ao Congresso Nacional. Depois foi criada outra versão, aperfeiçoando um pouco, algumas modificações, tudo bem. E o estado que está em dificuldade de cumprir as suas obrigações, etc., eu acredito que tem, sim, que entrar no regime de recuperação fiscal, que tem duas partes, né? Tem uma parte de adiamento de pagamento de dívidas, etc., fundamental, mas tem também a parte que é chamada de contrapartida, né? Que é exatamente o que o Estado tem que fazer para ajustar suas contas, para não voltar a essa situação no futuro. Então, eu acho que é essa a solução, uma solução que eu criei e que não há dúvida de que é a direção correta. Obrigado, secretário. Ok, secretário, obrigado.